E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais um vídeo. Mais um vídeo de manutenção completa desse Tecnos Skydiver Anadige. É um clássico da marca Tecnos, muito famoso pela galera que curte relógio. Hoje nós vamos mostrar a manutenção completa de funcionamento, conferência de vedações e todo o serviço de lubrificação, testes. Eu tenho certeza que você vai curtir. Nosso cliente Edson mandou esse relógio para a gente para fazer uma revisão completa de funcionamento. Vamos conferir toda a vedação e apenas reparar esse fecho aqui que está travado também. Mas o principal aqui vai ser uma manutenção preventiva de todo o mecanismo. Não tem um defeito aparente no relógio, mas ele tem esse relógio desde 94. E aí enviou para a gente colocar uma bateria nova, fazer uma revisão completa e fazer a lubrificação também das vedações, ok? Segue aí que você vai curtir essa. Vamos tirar os pinos aqui da pulseira para abrir o relógio, ficar mais fácil. Já até dei uma conferida na situação geral dele. A única coisa que eu vi de diferente aqui é que a bateria que estava nele vazou um pouco. Então, por ter ficado guardado ou algo assim, ela deu um vazamento. Você pode perceber um pouco aqui na textura aqui do contato negativo que tem algo do vazamento da bateria. A única coisa de anormal que eu percebi na primeira instância foi isso. Retirando a tige aqui pra gente tirar a máquina fora. Em cada passo que eu vou fazendo aqui, desmontando, eu já vou conferindo as peças. Aqui nesse caso eu já vou dar uma olhada na vedação, eu olho com a lente aqui como está a situação real da borracha. Essa borracha aqui já vi que vou ter que trocar ela. Pode perceber, a borracha ela tá bem, dá para perceber um desgastezinho nela. Vou colocar uma nova, você vai ver a diferença de uma borracha nova, como que mostra aqui na montagem. Ela precisa ter um espaço bem legal aqui para fora aqui do tubo da coroa, para ela entrar com uma pressão legal ali e fazer a vedação boa. Então eu já vi que não está tão 100%, eu vou colocar uma nova. Tirar a máquina da caixa. Esses botões aqui, vamos tirar todos também, um por um, para conferir todas as vedações dele. Esse botão solta dessa forma, esse modelo. Nesse momento aqui eu já confiro se tem algumas molas enferrujadas, se tem uma dessas molas que está ruim. Confere se tem uma ferrugem aqui, alguma sujeira mais presa, para a gente poder fazer uma limpeza e depois remontar com a borracha nova. As borrachas ficaram aqui na caixa. Aqui ele tem um anel de inox e mais duas borrachas de vedação.
Saiu já. Uma conferida na borracha. Olhando aqui eu já percebi que ela está bem firme. Não está macia como borracha nova, como deveria. Vamos partir primeiro para a desmontagem da máquina. Mostrar todo o processo. Desmontagem, passo a passo. Onde vai ser as lubrificações. Depois a gente vem montando novamente a parte da caixa, a vedação, para finalizar. Sacando os ponteiros, sempre com um plástico, um vinil que você tiver, para proteger o mostrador. Sempre retirando as peças e já conferindo. Aqui eu já vejo o canão de hora, se tem alguma coisa. Começa aqui a desparafusar as peças, essa platina principal, para desmontar a máquina dele. Tem um parafuso aqui nessa platina principal e depois tem as travas para soltar a platina principal. Parafuso que solta o circuito. Você tira o circuito dele, ele acabou saindo junto o display aqui. Tem a borracha de condução aqui do display com o circuito. Esse circuito aqui eu já dou uma olhada se tem algum sinal de alguma oxidação, preciso limpar com a borracha, alguma coisa de sujeira. Eu faço uma limpeza com borracha no circuito e depois lavo no álcool isopropílico. Esse circuito eu lavo no álcool isopropílico, eu não lavo ele na máquina aqui. E essa borracha de contato aqui também, eu só lavo ela no álcool isopropílico. E o display, eu apenas passo uma limpezinha bem de leve aqui com álcool isopropílico também. Um defeito muito comum nesse modelo é quebrar esse pino aqui do contato negativo. Nesse caso aqui tá ok, mas quebra muito isso aqui. Aí você tem que trocar essa carcaça inteira aqui, ó. Ou recolocar um novo pino aqui de nylon novamente aqui, furando e fazendo o serviço. Nesse aqui não vai ser necessário. Quando há um vazamento de bateria, eu sempre troco esse contato negativo também. Eu coloco o outro. Se você não tiver esse contato, tem que fazer uma limpeza bem aprofundada antes de lavar na máquina, para esse material corrosivo da bateria sair do contato. Senão ele volta de novo a aparecer aqui. Aqui é a mola do alarme. Lava junto na máquina também. Essa máquina aqui agora ela desmonta aqui desse contato aqui. Ela desmonta dessa carcaça e a gente continua a desmontagem dela, a parte mecânica.
aqui a carcaça, também lavo junto aqui. Retirando a bobina, que é responsável por gerar o campo magnético aqui para o relógio funcionar. Platina das engrenagens. Já vou conferir se está tudo ok, se precisa de alguma intervenção antes de levar na máquina. Podemos perceber aqui, ó, o óleo, resíduo do óleo seco aqui na roda central aqui. Esse ponto aqui, ó, acho que vai dar para você ver aí. Resíduo do óleo seco aqui, né? Vamos lavar, limpar, depois lubrificar novamente. Roda de segundo central, já confiro também. Confere todas as engrenagens um a um para ver se está tudo ok. E depois de lavada, confiro novamente para ver se ficou tudo bem limpo. Eu sempre desmonto essa peça aqui também no setor da chave, porque se lavar dessa forma, aqui dentro pode ficar sujo, então tem que limpar, desmontar tudo. Aqui é o peão magnético, uma peça que tem um ímã responsável para dar o primeiro impulso das engrenagens. Essa peça aqui que recebe o campo magnético e gira impulsionando as outras engrenagens. Essa peça também eu não lavo na máquina, só coloco ela no rodico para tirar as sujeiras que podem estar impregnadas nela. Aqui a máquina toda desmontada no cesto da máquina de lavar. E o processo de limpeza que eu faço é numa máquina de lavar com 3 frascos de produto. Primeiro um sabão apropriado, uma solução aquosa, depois benzina e no terceiro frasco benzina também, e no quarto frasco a estufa para secar a limpeza. Depois venho montando novamente.
Essa aqui é a máquina de lavar que eu uso para poder fazer a limpeza do relógio. Uma máquina bem antiga comigo, eu comprei já usada há muitos anos. Você encontra dela mais atual nas fornituras aí no mercado. Mas basicamente funciona como? O primeiro frasco a gente passa uma solução aquosa. Eu uso aqui o Elma Red. É uma solução da Elma. É internacional esse produto. Não acha aqui no mercado brasileiro. Eu tentei, só consegui pedir de fora. E depois do solução aquosa, a gente vai para um frasco de benzina. Mudo aqui e vou para um frasco de benzina. Que esse primeiro frasco de benzina vai tirar o excesso da solução aquosa. E depois o último frasco de benzina para poder tirar o restinho que ficou da solução. Aí fica um pouco de benzina no produto, na máquina, protegendo o relógio. E esse último aqui é uma estufa, que na hora que chega nesse terceiro frasco aqui, a estufa já liga. A gente desce aqui e ela vai para secar a máquina. Então funciona dessa forma. Ligo aqui, ó. E aí ligo. Deixo 5 minutos em cada frasco até completar o ciclo completo da limpeza. Enquanto a máquina faz a limpeza ali, vamos adiantando aqui o processo da caixa. Tirar a pulseira fora aqui, para a gente ter mais liberdade para trabalhar tranquilo aqui. Lubrificar os botões, trocar as borrachas. Eu gosto de tirar também esse bezel aqui para conferir o vidro. Visualmente está bem novo, parece que foi trocado em algum momento. E eu vou ver se o nylon dele aqui, a borracha dele está bem legal ainda. E se não vai precisar trocar. Sujeira a gente já viu bastante aqui, mas o nylon está visualmente legal. Vou olhar com a lente aqui. Geralmente esse nylon do vidro, ele tem uma durabilidade maior, que é uma peça que não tem flexibilidade, igual acontece com as borrachas, é um material bem mais resistente. Então ele tem uma durabilidade bem maior do que a junta de vedação. Eu sempre dou uma conferida para ver se ela está já amarelada, ressecada. Se tiver, a gente tira fora e coloca outro. Mas esse aqui visualmente está legal. No teste de vedação nós vamos conferir se ele realmente está bom. Vamos limpar a caixa toda aqui, lavar tudo e vir montando os botões com a borracha nova, depois fazer o teste. Colocar os botões aqui para serem lavados. As molas. E aí vou lavá-lo. Então vou lavar aqui manualmente cada um e colocar a borracha nova e montar de novo. Eu uso benzina mesmo para poder lavar esses botões.
Após a limpeza na máquina, nos 3 processos que eu falei sobre a máquina aí, vamos reiniciar aqui o trabalho de remontagem. Os pontos de lubrificação eu vou falando para vocês aqui durante a montagem. Nessa platina aqui eu vou lubrificar aqui no eixo central onde passa a chaussée. Eu vou lubrificar aqui onde passa a roda, como se fosse a roda Canon aqui desse relógio. E vou lubrificar do outro lado, no setor do aqui, que é onde pega o peão magnético. Do outro lado. Eu uso o óleo Moebius 941 para lubrificar essas rodas normais. E a roda, onde é a roda plástica, eu uso o óleo Moebius 9015. Inclusive eu até indico, se você não tem esse óleo 9015, onde é roda de plástico, é melhor não lubrificar. Se não tem o óleo apropriado, é melhor deixar sem lubrificação. Porque se o óleo não for apropriado, vai fazer o trabalho inverso, vai fazer pesar mais a engrenagem em vez de trabalhar mais fluida. Então, se você não tem o óleo 9015, não use a lubrificação onde é a engrenagem de plástico, porque esse óleo 9015 ele é indicado para onde tem atrito entre rodas de plástico e base de metal, ou base de plástico e roda de metal. Eu uso esse 9015. Se não tem ele, é melhor que não lubrifique quando há plástico. Então, lubrificação com o Moebius 9015 aqui nessas rodas principais. Nessas rodas centrais aqui. Lembrando que a lubrificação é bem a conta, só o suficiente para a máquina trabalhar bem lubrificada. Se pôr muito óleo, pode fazer o trabalho inverso também. Pode fazer com que a máquina trabalhe pesado em vez de trabalhar mais leve. Vou mudar esse suporte aqui, vai ficar melhor a visualização. Vou colocar um suporte preto aqui. Nessa roda, que é a chamada roda chaussée, eu faço uma lubrificação no eixo central dela aqui, onde o disco dela pega no eixo, porque essa roda aqui ela gira com pressão, então precisa de uma lubrificação aqui para ela girar macia. Ela vai girar firme, mas macia, para que não fique pesada ao acertar o relógio ou que o relógio pare por causa disso. Então vai a lubrificação aqui, ó. Então vai uma lubrificação aqui nesse ponto dessa roda aqui. Eu coloco na lubrificação. Vamos pegar o peão magnético ou o rotor magnético que a gente colocou aqui no rodículo, poder montar no local dele.
Essa aqui é a roda colante dele. Nessa platina desse setor da chave aqui, um defeito muito comum nesse relógio é ele danificar essa peça aqui, ó. Onde a tige passa, ele amassa aqui, ó, essa ponta aqui, ó. E a tige fica com dificuldade para acertar, fica puxando, na hora que vai acertar, ela volta para dentro com muita facilidade. Então, se tiver danificado isso aqui, ou troca essa peça, ou desempena essa ponta onde passa a tige aqui para poder resolver. Esse aqui parece que está tudo ok, não vi nada de diferente, só vou dar um aperto aqui, por precaução, para ele ficar beleza. Essa é a roda de segundo, central. Agora a ponte das engrenagens, ou platina das engrenagens. Lembra que eu mostrei no início o óleo seco nela? Pode ver aqui que não tem mais, a limpeza tirou. Nesse eixo central aqui, onde o eixo central da roda pega de segundos, estava com óleo impregnado. Então, quando a gente limpou, a limpeza tirou tudo. Você pode perceber que está bem limpo agora. Vou montar e lubrificar agora. Mais um ponto sobre a lubrificação aqui. Essa roda central, que é metal com metal, eu lubrifico com o óleo Moebius 941. O óleo lubrificante comum da marca Moebius 941, é um óleo fino. Essas outras rodas aqui, igual eu falei lá no peão, eu lubrifico com o óleo 9015, que é um óleo indicado para plástico, metal e plástico, ou seja, aqui as rodas são de plástico. Lembrando que esse plástico é um termo genérico, né, gente? Que é um tipo de plástico apropriado, um material próprio, né? Tipo um nylon, eu não lembro exatamente o que é feito esse material, mas não é um plástico comum. Então, nessas rodas, a gente usa o óleo apropriado. Se não tiver esse óleo, é melhor que fique sem nessas rodas do que lubrifique com óleo comum, que
pode fazer o efeito ao contrário. Em vez de ajudar, pode atrapalhar o funcionamento do relógio. E a quantidade de óleo também, outra lubrificação bem interessante. A quantidade de óleo também é a conta, é a coisa que você vê na lente. Você não pode ver o óleo a olho nu, não. Você tem que ver na lente para você ver que é a quantidade ideal. E o óleo tem que ficar apenas no copo do eixo da roda aqui, ó. Se vazar óleo para fora da platina, você tem que limpar aqui o excesso, não pode deixar. O óleo só no copo do local onde a roda fica. Então bem pouquinho mesmo, visto com a lente. Vou mostrar para vocês bem de perto aqui, sem lubrificação e com lubrificação, para você ver que é bem pouco mesmo. Não sei se vai dar para você ver a diferença, mas aqui está sem lubrificação. Eu vou lubrificar e vou mostrar de novo bem pertinho, para ver se você percebe o óleo ali. Agora, depois de lubrificado, não sei se você vai conseguir perceber o óleo ali, que é bem pouco mesmo. Eu estou fazendo uma filmagem aqui numa câmera, numa lente macro, e ainda estou usando o zoom para mostrar para vocês. Para você perceber que o óleo tem que ser bem pouquinho. Só no copo ali das engrenagens não pode passar dali. E o óleo colocado nas rodas de plástico é mais imperceptível ainda, uma quantidade bem mais insignificante ainda, só o suficiente para que o eixo das rodas ali gire bem fluido. Se pôr muito óleo, vai fazer o efeito contrário e o relógio vai trabalhar pesado. Uma lubrificação do outro lado aqui, após lubrificar a parte principal ali. Montagem da bobina. Assim a gente termina a montagem da parte mecânica desse relógio. Agora eu vou montar a carcaça de curto-circuito, display, para fixar essa parte nela. Uma limpeza do circuito e na borracha de contato do display aqui com álcool isopropílico. É mais ideal para
partes eletrônicas é o mais indicado que atualmente eu conheço para a parte eletrônica. Sensível, principalmente quando se trata de relógio, que é bem sensível. Tirando o excesso aqui com soprador manual. Pode usar um secador também para agilizar, que dá. Contato negativo, que eu falei no início do vídeo que estava ruim, colocando um novo aqui. Circuito, platina principal, parte eletrônica montada. Vamos fixar essa parte mecânica nela agora. Depois de tudo montado, vamos colocar uma bateria nova agora para finalizar. Funcionando. Vamos ver a parte mecânica. E aí, máquina pronta. Vamos montar o mostrador e montar a máquina na caixa para finalizar o serviço todo. Canon de hora aqui, recolocando. Pailão, que é uma peça muito importante também, parece insignificante. Tem casos de pessoas até deixar fora, mas essa peça é responsável para que o canon de hora não fique pesado na posição para baixo, por exemplo, encostando no mostrador. Então precisa ter essa peça no lugar certinho. Uma coisa de suma importância também na manutenção é essa montagem dos ponteiros. Um ponteiro mal fixado pode fazer com que todo o seu serviço seja perdido.
que ele vai ficar encostando e o relógio pode parar, pode atrasar. Então bastante atenção nesse setor, na montagem desses ponteiros, que é também de muita importância. Eu uso para montar os ponteiros esse fixador aqui, essa ponta é de nylon, então não tem chance de arranhar os ponteiros do relógio. E ela tem um limitador para poder descer a quantidade correta. Monto os 3 ponteiros, depois confiro aqui na lente se eles estão alinhadinhos um com o outro direitinho, sem estar esbarrando um no outro, para que não aconteça o que eu falei aí, o relógio pare só por causa dos ponteiros mal montados. Ponteiro de minuto fixado, agora falta só o de segundos. Alinhado aqui, tudo certo. Ponteiro de segundo colocado. A conferência que eu faço é essa aqui, ó. Confiro lateral assim, ó, para ter certeza que está tudo alinhado. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui, ó. Ali eu consigo perceber que o de segundos está um pouquinho baixo, encostando na ponta lá do de minuto. Não sei se você vai conseguir perceber ali, ó. Quase encostando na ponta. Aí precisamos ver aqui se não está encostando. Como está esse de segundos, ele está praticamente encostando. Aí fazemos um ajuste até ele ficar 100% alinhadinho, sem estar encostando um no outro. Agora sim, ponteiro alinhado.
no devido lugar, sem encostar um no outro. Muito importante essa questão, como eu falei aí. Agora eu vou tirar a tige e vamos montar ele na caixa para os finalmente. Após limpar toda a sujeira da caixa, lavar bem dos botões, das molas, agora vamos montar já colocando a borracha nova. Essa aqui é a borracha velha. Esse relógio também nós fizemos um polimento. Eu não mostrei o polimento aqui, mas nós temos vários vídeos aqui no canal. Pode clicar no card aqui em cima. A Laura vai colocar o card aqui. Você vê como funciona o polimento. O foco desse vídeo é a manutenção dele. Aqui vamos montar aqui, lubrificando, colocando a borracha nova. Essa é a borracha nova para colocar nele. Você pode perceber a diferença de uma borracha nova para uma borracha já mais gasta. Você percebe que essa aqui está bem redondinha, essa aqui já está bem achatadinha. Então essa aqui está novinha. Vamos colocar as duas em cada um desse botão, tem duas borrachas novas para colocar. Dois, quatro, seis. Para cada botão, duas borrachas para cada botão. Lubrificar. Um trabalhinho para colocar, mas aí estão colocadas a borracha nova. Uma forma bem prática de colocar pode ser assim, ó. Coloca a borracha aqui, ó.
Coloca a outra aqui. Pronto. Mais prático para ser colocado. Borrachas novas nos 3 botões. E vamos montar. As borrachas novas, um pouco mais espessas, os botões levinhos e vedados. Essa aqui é da coroa, vamos trocar essa do tubo aqui. Eu vou tirar também e já vou conferir se a do corpo dela tá bom. Se tiver bom, eu vou trocar só do tubo. Se tiver ruim as duas, vamos trocar as duas. Conferir se a do corpo da coroa aqui está dando pressão. Essa aqui tá boa. Geralmente a que mais estraga é essa do tubo da coroa. Geralmente a da coroa aqui demora muito mais a danificar, mas eu sempre confiro. Essa aqui, por exemplo, tá boa. Nós vamos trocar só do tubo mesmo. Tá com boa pressão aqui. Mesma ideia aqui, ó. Uma borracha nova, ela é bem redondinha e acaba sendo maior um pouco do que a que está usada. Quando você colocar aqui, ele vai dar mais pressão no tubo do relógio. Perceba a diferença dessa borracha aqui em relação a como ela estava lá no início do vídeo.
Agora sim, está com pressão nas duas vedações da coroa. Conferir a junta de vedação do fundo também. Já está bem fininha. Bem gasta, vamos colocar uma nova também. Limpar o fundo aqui para colocar uma borracha nova. Um pouquinho de benzina umedecido só, apenas já dá. Nesse caso aqui. Borracha nova. O tamanho desse aqui é 28 mm a borracha e espessura 0,7 mm. O ideal para esse modelo aqui. Todas as borrachas trocadas, vamos conferir ali na máquina de vedação, na máquina de ATM. Vamos conferir aqui na máquina de testar o ATM, se a vedação está tudo ok. Você pode conferir no card aqui em cima, nós temos um vídeo explicando exatamente como funciona essa máquina. Mas basicamente, a gente injeta ar com o relógio aqui e espera alguns minutos, 1 minuto mais ou menos. Depois desce o relógio na água e libera o ar. Aonde tiver problema de vedação, caso tenha algum problema na vedação, vai liberar bolhas contínuas de ar. Por exemplo, se a coroa estiver saindo ar contínuo, vai aparecer várias bolhas contínuas subindo, significando que a coroa tem um problema de vedação. Vamos testar aqui então. Se não der bolhas contínuas nenhuma, significa que a vedação está aprovada em todos os pontos ali. Depois de inserida a pressão, aguarda um tempo, para dar tempo para o ar trabalhar ali como deveria, né? Para testar a vedação. Depois de aguardar o tempo necessário, vamos ver se ficou aprovada a vedação. Aqui vou liberar o ar aqui agora. Se tiver bolhas contínuas, significa que tem problema. Se for bolhas estáticas assim, é o ar da própria caixa ali do espaço do botão. Ó. Ok, vedação. Quer saber mais detalhes? Lembrando, pode ver o vídeo aqui no card como que funciona essa máquina. Outra forma que eu gosto de testar é jogando pressão na máquina com o relógio já dentro da água aqui, para ver se vai passar uma água como se fosse na prática. É como se eu estivesse literalmente mergulhando o relógio a vários ATMs, a várias profundidades. Aí eu coloco assim e jogo uma pressão e verifico ali se não vai passar água. São 2 testes que eu faço. Aí eu deixo um tempo aqui também. Na hora que eu abrir o relógio e estiver tudo seco dentro, significa que nesses 2 testes ele ficou aprovado.
Conferir o botão se está tudo funcionando antes de finalizar e fechar. Ok, funcionando, zerando, ok. O aro que faz o clique aqui da catraca. Vamos descer esse aro na máquina de prensar ali. E aí finalizou. E aí mais um finalizado. Então, resumindo aqui, esse relógio foi feito uma revisão completa de funcionamento, lubrificação geral da máquina. Na máquina só trocamos uma peça, que foi o contato negativo da bateria, que estava ruim. Na vedação trocamos as juntas dos botões, da coroa e da tampa de fundo. A do vidro não precisou, que estava boa e foi aprovada no teste. E aí finalizamos mais um. Agora é só montar a pulseira aqui para fechar o trabalho. Prontinho, totalmente montado, finalizado. Você que curtiu esse vídeo, já deixa seu like aí, não se esquece. Deixa seu comentário aí embaixo. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.